Pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a série de aulas, mini aulas, que eu estou disponibilizando para vocês conhecerem a mesa cristalina, o meu grande trabalho de arquétipos com terapia quântica, para que a gente possa ser a nossa melhor conexão. Você já assistiu a parte 1, já sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu a apresentação, eu te convido para voltar lá na apresentação agora, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Combinado? Então, eu quero começar falando com vocês sobre o caminho zero, o caminho de abertura. Quando a gente acessa a mesa cristalina, nós temos 8 caminhos. 7 caminhos que são os meus 7 passos na minha vida diária e um caminho que eu costumo dizer e chamar de caminho de abertura. O primeiro passo, efetivamente, da minha realização enquanto mesa cristalina. Nesse caminho de abertura, eu trabalho 3 comportamentos. Você já sabe o que é o comportamento, porque eu já te contei na apresentação. Quais são os comportamentos que eu trago aqui? 3 comportamentos que têm foco na nossa inteligência espiritual, na nossa inteligência emocional e na nossa inteligência mental. No caminho de abertura, então, eu trago o conceito das 4 leis espirituais da Índia, leis que as crianças aprendem na escola, para já começar a trilhar a sua vida dentro desse aspecto bastante espiritual. A espiritualidade, ela faz parte do nosso dia a dia e quando a gente segue essas leis, nós somos capazes de viver uma vida com mais leveza, com menos culpa, compreendendo que cada fato, cada ação tomada por nós é um processo de autoconhecimento e de percepção da vida. Se você nunca ouviu falar sobre as leis, eu vou te contar as 4 leis agora, mas quero te dizer que na formação de mesa cristalina eu entro profundamente em cada um desses conteúdos. Então a primeira lei espiritual nos diz que a pessoa que vem até nós é a pessoa certa. A segunda lei diz que nos acontece a única coisa que poderia ter acontecido. A terceira lei diz que toda vez que você iniciar algo é o momento certo. E a quarta lei diz que quando algo termina, simplesmente termina. Esse é um passo dentro do caminho de abertura para a gente perceber e focar na nossa inteligência espiritual. O segundo passo desse caminho vai fazer com que a gente tenha foco na nossa inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a nossa capacidade de administrar as nossas emoções para alcançar um determinado objetivo. É possível a gente compreender que se a gente sabe lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com as nossas insatisfações, a gente começa a ter mais habilidades. E quais são essas habilidades? O autoconhecimento, o controle emocional, a automotivação, a empatia e os relacionamentos interpessoais. Seguindo no caminho de abertura, o nosso terceiro passo fala de inteligência mental, focar na parte do nosso pensamento. E para esse conteúdo eu trago os 5 pilares do reconhecimento. O reconhecimento, ele pode ser entendido como uma prática de nós elogiarmos a nós mesmos ou a alguém a partir de uma tarefa bem realizada, por exemplo. O que eu percebo existe um conceito que é muito abrangente quando se fala de reconhecimento. Reconhecer algo ou alguém, aceitar algo, alguém ou alguma coisa e confessar
declarar as nossas dificuldades, declarar as nossas informações. Aqui, nos 5 pilares do reconhecimento, nós vamos aprender, identificar, a admitir os nossos erros, a demonstrar gratidão, a lembrar de alguém, a reconhecer alguma coisa como verdadeira e a tornar as coisas legítimas na nossa vida. Dentro da mesa cristalina, então, esse é o caminho de abertura. Se você está chegando agora nessa mini aula e não assistiu a aula de apresentação, eu vou te recomendar que passe lá no meu feed ou nas minhas redes sociais e assista a aula de apresentação. Combinado? Vou te contar agora, então, o que é o caminho 1. O caminho 1 da mesa cristalina é o caminho do reconhecimento. Quando você pratica o reconhecimento em você mesma, você estabelece bases muito mais sólidas no seu processo de transformação pessoal, porque você passa a ser mais verdadeiro, mais gentil, mais compreensivo consigo mesmo. Você abandona conceitos, arquétipos, comportamentos, julgamentos e ações que de repente não são úteis para você no momento presente. O reconhecimento de quem nós somos nos leva a perder o medo, a encarar de frente os nossos bloqueios, os nossos padrões de comportamento e nos leva a tomar a decisão de transformar. Quando você reconhece quem você é, abre-se um espaço enorme e verdadeiro com você mesmo. Você se torna um ser autêntico, um ser cristalino. Dentro do caminho 1, então, eu trabalho com itens que são fabulosos. A gente vai identificar a sua idade e em que ciclo de 7 anos você vive. Por quê? Porque a cada ciclo nós aprendemos com o ciclo anterior. Nós desenvolvemos habilidades que são previstas na nossa vida. Nós assimilamos todos os conteúdos com os quais a gente deve conviver. Esse intervalo de tempo de 7 anos, ele é narrado em muitas filosofias científicas, psicológicas, esotéricas, porque mostram para nós que são ciclos de desafio. Então agora, você pode pegar aí a sua idade e identificar assim, a cada 7 anos é um ciclo. Então de 0 a 7 é o primeiro ciclo, de 8 a 14 o segundo e assim por diante. Identifique o número do ciclo que você está vivendo e vai aí começando a esperar as informações e o estudo profundo que a mesa cristalina pode trazer para você. O segundo item dentro do caminho do reconhecimento é o ano dentro do ciclo de 7. Eu vou te mostrar um pouquinho melhor isso. Eu vivo um ciclo de 7 que se chama o ciclo da sabedoria e da abnegação. Nesse ciclo, o que a gente está desenvolvendo é a nossa forma de nos relacionarmos com a gente mesmo e com o mundo. Aqui, às vezes, a gente começa a perder interesse com as coisas que estão ao nosso redor. A gente deixa de dizer uma coisa, deixa de fazer outra, e é preciso que a gente se atualize física, mental, emocional e espiritualmente para continuar desenvolvendo os nossos sentidos. Esse é o ciclo que eu estou vivendo. Mas eu vivo, nesse momento, o primeiro ano de um ciclo de 7. E o primeiro ano de um ciclo de 7 é o ano do aprendizado. Em qualquer área da nossa vida, o primeiro ano de um ciclo é sempre um ano de desafio, onde tem muita luta, porque é como se tudo estivesse começando outra vez. Você tem que saber, ou será bom que você saiba, que nesse primeiro ano
a gente nem espera muitos resultados mirabolantes, mas a gente começa a se aprofundar em cada um dos conhecimentos que a vida está nos dando. No terceiro passo desse caminho, eu trabalho um item que também adoro, que é o tempo sob uma visão bíblica e espiritual. Não falo de religião nunca, mas esses templos, eles vêm do livro sagrado da Bíblia, que também é um livro que fala muito sobre arquétipos. E aqui eu ensino sobre Cronos, sobre Kairos e sobre Pleroma, não só com o conteúdo filosófico, mas também com a visão mais energética, com a visão mais cristalina, com a visão mais arquetípica e comportamental. Assim, trilhei com vocês aqui o caminho de abertura da mesa cristalina e o caminho 1. E te convido, olha aí, começa a fazer o seu mapa cristalino. Em que ciclo você está vivendo? Basta dividir a sua idade por 7. Dentro desses 7, qual é o ano dentro do ciclo de 7 que você está vivendo? E vai seguindo aí para acompanhar alguns spoilers nessas minhas aulas sobre a mesa cristalina. Encerro aqui, caminho de abertura e caminho 1. Se você não assistiu à apresentação, corre e assiste. E eu te encontro em seguida no caminho 2 e 3. Até já!